E eu já sento aqui para conversar com o Dr. Alcino Sá, para falar sobre o quê? Hipertensão. Doutor Alcino, a gente sabe, hoje é celebrado, gente, para você que está acompanhando a gente aí hoje, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que serve aí de um alerta super importante para toda a população sobre os perigos, cuidados, né? Que hoje a gente vê cada vez mais crescendo dia após dia. O que eu estava conversando com o doutor Alcino aqui nos bastidores, dados que antes eram bem pequenos, hoje são alarmantes, né, doutor? Bom dia, doutor Alcino Sá, mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui hoje, conversando com a nossa população, nossos telespectadores, com esse tema que é tão comum e tão importante. Exatamente. A hipertensão é uma doença muito comum e a principal doença relacionada com risco cardiovascular. E a gente termina negligenciando porque é uma doença assintomática. Então, a gente precisa dar a atenção necessária à doença que ocorre em 30% da população adulta do Brasil. Gente, 30%. E como a gente tinha falado antes, até 80% dos pacientes acima de 75 anos são hipertensos. Então, é uma doença muito comum e que a gente precisa realmente dar atenção, não só no dia de hoje. Hoje é um alerta, mas a hipertensão ela precisa ser avaliada todos os dias. Tá aí, ó, você pode participar junto com a gente pelo 995553668. Tem algum caso, alguma dúvida específica que você queira perguntar, algo estranho que aconteceu com você? Já manda mensagem aqui pra gente que a gente esclarece de vídeo com o doutor Alcino e também com você aí de casa e todos os telespectadores. Doutor, vamos dar uma explicação rápida aí para dizer o que significa a hipertensão. Pois é, olha, a hipertensão ela acontece quando a pessoa vai no consultório médico, em pelo menos em duas situações e a pressão está acima de 14/9. Né? Então 14/9. Esse é o diagnóstico de hipertensão arterial. Obviamente, em algumas situações específicas, a pressão mais baixa pode até definir o paciente com necessidade de tratamento mais agressivo. Mas esse é um número que a gente define como diagnóstico de tratamento da hipertensão. Em mais de uma situação, ou seja, não pode ser apenas uma medida, e em condições ideais, ou seja, o paciente ele tem que estar em repouso, num ambiente tranquilo, sentado, e aí a gente define, então, a medida da pressão arterial. Então, você vê que não precisa de nenhum método diagnóstico específico, né? Uma pressão simples, um aparelho de pressão simples consegue dar esse diagnóstico. Consegue identificar, né, Exatamente. doutor? Riscos, doutor. A gente sabe que a gente vive cheio de riscos, né? Mas a hipertensão é uma bomba relógio, assim, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que se não houver tratamento adequado, quando você é hipertenso, por exemplo, se você for hipertenso, diabético e tem colesterol alterado, e não tratar corretamente, você reduz, em média, 16 anos de vida. Então, você abrevia a vida, quando não há um tratamento dessas doenças, em geral, em torno de 16 anos. Então, a hipertensão é uma doença que acomete no longo prazo. A gente não pensa em hipertensão no curto prazo. Então, você está com a pressão de 15, você está assintomático. Mas depois de 10, 20 anos, você pode ter complicações. Né? E as principais complicações são AVC, é a principal complicação, né? Um acidente vascular cerebral, infarto, insuficiência renal com necessidade... Insuficiência renal, doutor? Com necessidade de hemodiálise. É uma das principais causas de hemodiálise no Brasil e no mundo é a hipertensão arterial. Sério? Nossa, não sabia. Uma coisa que talvez você não saiba, cegueira também. A hipertensão é uma das principais causas de comprometimento ocular e de cegueira também no Brasil e no mundo. Gente, fiquei com medo. Vou confessar aqui uma coisa para vocês que eu estava confessando com o doutor Alcino e ele puxou minha orelha. Gente, eu sou viciada em sal. Que a mamãe não esteja assistindo agora, tomara que ela esteja tomando café lá no banheiro, tomando um banho. Mas eu gosto muito de sal, doutor. É mito ou verdade realmente que o sal pode fazer você adquirir ou piorar? Na verdade, teve muita polêmica, né, em relação ao sal. Então, hoje não tem muita discussão. O sal realmente é um dos grandes responsáveis pelo aumento da pressão arterial. Ai, meu Deus. Porque existe um aumento do consumo de sal e existe um aumento proporcional da pressão arterial. E você reduz o sal, reduz a pressão arterial. Então, os estudos clínicos, os números mostram isso, né? O consumo médio do brasileiro é em torno de 12 gramas de sal por dia. E a OMS recomenda em torno de 5 gramas de sal por dia. Praticamente o dobro. Vou te dar um dado. Foi feito um estudo em São Paulo, em algumas padarias de São Paulo, em algumas padarias em que o pãozinho francês tinha em torno de 1 grama de sal. 1 grama de sal. Então você já comeu 2 pãezinhos, ele já matou quase a metade do consumo diário de sal permitido. Né? Eita, gente do céu. E aí, cuidado, olha, alimentos enlatados e embutidos, eles têm como um dos principais conservantes o sal. E às vezes você nem percebe realmente o sal, né, na boca.
Mas, de certa forma, é importante a gente evitar tudo que vier dentro de uma lata ou vier dentro de um plástico. Porque ali provavelmente tem algum conservante e provavelmente o principal conservante vai ser o sal. E o pior que a gente ama. Shoyu, azeitona em conserva. Meu Deus, amo azeitona. Eu não estou dizendo que estou toda errada. Calabresa, todos os enlatados embutidos, eles têm muito sal. Não, doutor, vou embora. Rio do céu. Olha, não, veja bem, não é para você deixar de consumir, né? É que você precisa consumir com moderação. E se for hipertenso, aí o consumo realmente tem que ser muito, muito discreto. Tá aí. Doutor, como saber que eu tenho pressão alta? Indo ao médico, aferindo a pressão, ou tem algum outro sintoma ou sinal que tem que ligar o alerta? Olha, infelizmente a hipertensão é uma doença assintomática. Assintomática. Quando os níveis de pressão estão acima, por exemplo, de 18/11, é que a pessoa pode ter algum sintoma específico. Por exemplo, dor de cabeça, ou alterações de comportamento, ou náusea e vômito, e ir para uma emergência. Mas, via de regra, uma pressão de 15, de 16, ela não dá sintoma. E esse é o grande problema, porque a hipertensão é uma doença assintomática, crônica e que causa problemas lá na frente, no longo prazo. Caramba, doutor. Eu estava também comentando aqui com o doutor que lá em casa, minha mãe, meu pai, meu irmão, todos têm hipertensão. Eu não tenho. Tenho 36 anos. Tem faixa etária, doutor? É hereditário, genético? Olha, existe uma base genética na hipertensão. Né? Essa base genética, ou seja, se você tem pai e mãe hipertensos, a probabilidade de você ser hipertensa é mais alta. Né? Mas também é uma doença que evolui com a idade. Então, 30% dos adultos são hipertensos e até 80% dos pacientes acima de 75 anos são hipertensos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a probabilidade da gente desenvolver hipertensão é maior. Entendi. Tá aí. Ó, a gente foi às ruas, viu? Nós fomos às ruas para ouvir você aí também. E a gente trouxe aqui algumas perguntas para o doutor Alcino responder, para você aí de casa também acompanhar. Solta aí. Sou hipertenso, tomo remédio de todo jeito, para coração, para pressão, é remédio demais, viu? Eu que nem sei para tanta coisa que é. O médico está na receita, o médico passou e eu tomo. E quase morro uma vez. A pressão estava 21/18, sei lá, estava quase morto. Porque eu já tenho problema de hipertensão e estou diabético também. Como é que a gente consegue controlar essa diabetes e essa pressão, que é o mais difícil. Porque eu já tentei fazer tudo, tudo e não consigo. Sempre, eu sou hipertensa, sou diabética, mas eu me cuido muito bem. Eu tenho muito cuidado de tomar minha medicação na hora certa. Doutor, eu queria saber se a Covid tem relação com a hipertensão. Por exemplo, porque como minha pressão é baixa, quando eu me sinto assim, que eu vejo que ela está baixa, eu já vou lá no remédio mesmo, meu remédio caseiro, que é o leitinho com sal e pronto. Mas aí, esse ano eu ainda não fui. Fazer meu exame de rotina ainda não fui ainda, né? Sei que remédio para hipertensão tem, sim, para controlar, mas um remédio definitivo assim não tem. É o que ele poderia passar para as pessoas, como que elas poderiam se prevenir, o que elas poderiam estar comendo. Olha aí, vamos começar de trás pra frente, né? Ela falou que tomou... Não, quando a minha pressão tá baixa, eu tomo leitinho com sal. Eu também até comentei com o doutor, eu tenho uma pressão baixa. Vamos pegar esse gancho logo, falar tanto da pressão baixa, pressão alta e esse leitinho com sal, doutor. Pois é. Bom, essa discussão de pressão baixa, na verdade, assim, quando as pressões estão abaixo de 9/6, a gente define hipotensão. Mas, às vezes, isso é natural. Se você é uma criança, se você é um adolescente, a pressão sua naturalmente é nesses níveis, 9, 10, isso é normal. Os estudos têm mostrado que a partir de 11,5 de pressão, você começa a ter aumento do risco cardiovascular. Então, se sua pressão de 13, ela é pior do que a de 12, por exemplo. Então, qual é o nível de pressão ideal? Ótimo, em torno de 12/7 ou abaixo disso seria o nível de pressão ideal. Né? Então, é claro que a hipertensão ela vai progredindo, né, ao longo da vida e isso vai aumentando o risco cardiovascular. Em relação ao leite com sal, se existe de fato uma queda de pressão verdadeira, essa queda de pressão ela deve ser corrigida com hidratação. A melhor forma da gente reduzir ou aumentar a pressão arterial é a hidratação. E por que a pressão pode cair, por exemplo? Bom, você pode ter alguns problemas relacionados com o coração, pode estar desidratado, por exemplo. É muito comum, especialmente aqui no Nordeste, em Teresina, as pessoas tomarem pouca água e a tendência das pessoas que desidratam, especialmente o idoso, é fazer hipotensão. Em especial, por exemplo, paciente que toma medicamentos para pressão arterial. Então ele é hipertenso e tal, toma os medicamentos regularmente e de repente ele começa a não tomar mais água e a tendência da pressão às vezes é cair. Então, tomar água... Tomar água na pressão arterial quando ela está baixa é o melhor remédio. Nada de leite com sal? Nada de leite com sal. Salzinho embaixo da língua? Também não.
tudo mito, olha aí, Tudo tá mito, vendo? exatamente. Limão, olha Limão, o que tem de mito, né? Suco de limão, Sim, sal embaixo da língua, uísque, né? uísque também. Assim, claro, o álcool ele aumenta a pressão arterial, né? Então, obviamente, vai aumentar, mas não naquele momento que você está com algum mal-estar, alguma coisa. Se realmente a causa for queda de pressão, é a hidratação. Existe muito cuidado em relação a isso. As pessoas sentem uma tontura, um suor frio e dizem, minha pressão está baixa. Não dá para a gente afirmar isso. Só dá para afirmar. Só dá para afirmar se você, de fato, aferir a pressão arterial e ela tiver realmente. E às vezes quando a pessoa desmaia, doutor? Tipo, minha pressão baixa, eu vou cair. Bom, aí tem várias causas, inclusive causas cardíacas, arritmias, por exemplo. Existe uma doença, né, uma manifestação chamada síncope vasovagal, em que a pessoa cai a pressão arterial ou baixa a frequência cardíaca numa situação de estresse, por exemplo. Por isso que as pessoas, meu Deus, tive uma síncope. Ou está num ambiente quente, por exemplo, um ambiente muito tumultuado. Tem pessoas que realmente têm vasovagal nessas situações. Olha, a pessoa, tive uma síncope. Aí cair, pode cair, desmaiar. Às vezes um fenômeno de liga e desliga. Quando ela acorda, ela está no chão. E aí ela não, às vezes, nem se lembra do que aconteceu. Tá vendo aí, né? A outra pergunta que a gente teve aí no nosso Fala Povo, doutor, a Covid tem relação com a hipertensão? Foi uma discussão, e sim, no começo da Covid a gente viu que os pacientes hipertensos eram os pacientes que tinham um risco mais aumentado de desenvolver complicações graves. E existe uma certa alteração da pressão arterial nos pacientes com Covid grave também. Então, logo após a Covid grave, em especial, e a Covid lenta, né? Você pode ter uma desautonomia, ou seja, uma alteração na pressão arterial que às vezes pode baixar, às vezes a frequência cardíaca pode aumentar, ter algumas arritmias naquele processo ali de recuperação da Covid. E no começo também se discutia sobre alguns medicamentos que poderiam prejudicar e tal, mas hoje a gente definiu que isso não tem nenhuma relação. Não tem uma relação, né? A gente tem pergunta também do telespectador, ela está dizendo que a dela é baixa e ela toma leite com sal e resolve na hora. Ela diz que fica muito gelada e com a vista turva. Porque provavelmente a causa não seja hipotensão. Ela só pode dizer que é queda da pressão arterial de fato, se ela aferir a pressão arterial. Como eu te disse, às vezes, por exemplo, uma queda da glicose, uma hipoglicemia também dá suor frio, dá tremor, dá mal-estar, e a pessoa entende, sem medir a pressão, que aquilo foi relacionado com a queda da pressão, e às vezes é uma hipoglicemia, né? Tá vendo aí, né, gente? Bom, como que a gente consegue controlar, doutor, a diabetes e a pressão? É importante essa pergunta, porque assim, a hipertensão, junto com o diabetes, são doenças que se somam, no sentido de aumento, elas não se somam, elas se multiplicam. Elas aumentam o risco cardiovascular. Nossa. Existe um pódio da hipertensão, Stefania, que é a gente definir o paciente de mais risco cardíaco. Por exemplo, o paciente que já infartou, o paciente que já operou do coração e também o paciente com diabetes. O paciente com diabetes, ele ocupa o pódio, o número 1, e que a gente precisa ter o cuidado nesse paciente, porque o risco cardíaco desse paciente com diabetes é maior. O risco de quê? De infarto, de AVC, de complicações relacionadas à hipertensão arterial. Então, paciente com diabetes hipertenso, a gente olha com um olhar muito mais de cuidado, mais intensivo mesmo. Ó, aqui tem outra pergunta, ela está dizendo que tem 30 anos e ela já tem hipertensão. Por quê? Aí já vem aquela outra pergunta. Não é, então, uma doença só de pessoas mais velhas, né, doutor? Não é uma doença só de pessoas mais velhas. Como eu te disse, 30% da população adulta é hipertensa. E, obviamente, quanto mais velho, maior a chance de desenvolver hipertensão. Mas não é uma doença exclusiva. É claro que quando a pressão arterial ela acomete pessoas mais jovens, por exemplo, de 20 anos, 22, 23 anos, pode acontecer? Pode. Mas aí, nesse caso, você precisa investigar. Porque 95% das causas de hipertensão são as causas que a gente não sabe. Tem vários fatores, genéticos, ambientais e tal. E em 5% das vezes, a hipertensão tem uma causa. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema na tireoide, e aí a pressão pode subir por causa disso. Tem um problema renal, a pressão pode subir por causa disso. Às vezes alguns tumores, felizmente isso é muito raro, mas também podem fazer a pressão subir. Então, e quando é que a gente começa a investigar? Quando a hipertensão ela acontece em pessoas muito jovens, antes dos 30 anos, se não tem um histórico na família de hipertensão, a gente geralmente precisa investigar uma causa para aquilo. Já liga o alerta, né, doutor? Tá vendo aí, né, gente? Ó, antes da gente ir pro intervalo, deixa eu fazer outra pergunta aqui. A gente viu o primeiro depoimento aí do Fala Povo, ele disse que a pressão dele chegou a 20 e poucos. Doutor, é muito? Como assim? É muito. É muito. Eu me lembro quando eu fazia residência médica, eu atendi uma paciente no pronto-socorro, uma dor de cabeça leve com a pressão de 30. Caramba!
Caramba! E ela, na verdade, só deu 30 porque o aparelho só dava 30, provavelmente devia estar mais alta. Então pode acontecer, normalmente nos pacientes com poucos sintomas tem uma pressão muito elevada. Nesses casos, acima de 18, a gente considera uma urgência ou uma emergência médica. Aí muitas vezes o paciente precisa ficar internado, dependendo de como for, realmente, se for real, se for verdadeiro. Então uma coisa que é importante nas emergências é a gente definir o que é verdadeiro e o que não é. Por exemplo, se você está com uma cólica no clínico, que é uma doença que dói muito, uma cólica renal, o aumento da adrenalina provocado pela dor faz a pressão subir em níveis de 18, 19, 20. E não necessariamente precisa tratar a hipertensão ali. Porque, na verdade, a pressão alta é uma consequência. Então, mas se você está com um sintoma específico e procura uma emergência com níveis de pressão de 18, 19, aí realmente muitas vezes você precisa internar, tratar e acompanhar depois para fazer um acompanhamento regular. Tá vendo aí, né, gente? A pessoa sempre diz assim, não, eu só tenho hipertensão. Olha o alerta, Olha, né, doutor? eu vou dar um alerta. No Brasil, em torno de 400 mil mortes por ano relacionadas com doença cardiovascular. Ai, meu pai do céu. E a grande maioria dos casos de doença cardiovascular, a hipertensão é a principal causa. Olha que doido. São mais de 15 milhões de mortes por ano relacionadas com hipertensão no mundo. Muito. Muito. Se a gente for levar a Covid, por exemplo, que matou tanta gente assim e levou tanto alerta, a hipertensão ela é uma doença crônica e todo ano causa muitos problemas de saúde. E as pessoas deixam passar assim de uma forma negligenciada, né? Doutor, você não vai embora agora não, tá? E você aí de casa pode continuar mandando a sua pergunta, a gente vai para um rápido intervalo. Já eu tô de volta, o doutor Alcino continua aqui junto com a gente, tá bom? Esclarecendo mais algumas dúvidas e falando sobre esse assunto que é tão importante e tão comum dentro da nossa população e a gente não liga o alerta, né? Eu volto já e você não sai daí. Deixa eu voltar aqui para conversar com o doutor Alcino e já pegar esse gancho também desse estresse diário. A gente estava vendo aqui alguns depoimentos e até o doutor Alcino compartilhando a vivência dentro do consultório. E tem um exame, né, doutor? E a gente até fala aí também, agora a gente pode também falar sobre questão de tratamento. E tem um exame que a pessoa faz esse acompanhamento da pressão durante todo o dia. Exatamente, chama MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, em que fica 24 horas monitorizando a pressão. Então, durante o dia, em média, de 15 em 15 minutos, e durante o sono, de meia em meia hora, ele automaticamente vai aferindo. E aí ele te dá informações que são valiosas, né, para a gente tratar a hipertensão. Porque, inclusive, tem pacientes que são hipertensos só de dia. Tem pacientes que são hipertensos só de noite, durante o sono. E tem pessoas que fazem hipertensão acordado e dormindo. Então, a MAPA dá informação pra gente, em especial dos pacientes com hipertensão noturna. Que aí tem outras causas também. Por exemplo, que é assim, doutor? Tem algumas doenças que levam à hipertensão noturna. Outras não, é a própria hipertensão padrão da hipertensão mesmo. Mas, por exemplo, existe uma doença chamada apneia do sono, em que o paciente ele tem alterações relacionadas com a respiração durante o sono e leva à hipertensão arterial. Então, a hipertensão, nesse caso, boa parte das vezes, ela não é uma causa, mas é uma consequência. Então, eu preciso tratar a apneia para poder ajudar o tratamento da hipertensão. Olha só, gente, que impressionante. O doutor estava relatando, e até a nossa produtora também, que a Marina estava falando, que uma pessoa conhecida da família dela teve hipertensão por estresse em horários, né? E o doutor relatou também acontecimentos que uma das pessoas tinha estresse quando chegava em casa. Exatamente. E a outra quando ia para o trabalho. Por que essa diferença? Então, na verdade, foram dois casos emblemáticos que eu tive, dois pacientes que me marcaram muito. Porque na MAPA mostrava em um paciente que ele fazia hipertensão quando ele saía de casa, ia para o trabalho, pisava no trabalho, então a pressão subia, saía do trabalho, a pressão normalizava. E o outro paciente, quando ele pisava em casa, então ele ia para o trabalho com a pressão normal, quando pisava em casa a pressão estava... Durante todo o dia estava ok, Estava ok. Então aí eu fui investigar e perguntar o que estava acontecendo. Um dos pacientes em que a pressão estava alta no trabalho, ele era professor de adolescente. Então quando pisava na sala de aula, a pressão dele subia. Saía da sala de aula, a pressão normalizava. E isso foi ao longo do dia. E o outro paciente era um paciente que estava com um problema pessoal, né? Ele estava se divorciando e pisava em casa, então a pressão subia. E aí saía de casa, a pressão normalizava. Então, assim, é óbvio que isso são situações raras, né? No dia a dia, a pressão não se comporta dessa forma, né? Por isso que é importante. Claro que tem alguns períodos do dia que a pressão ela pode ser mais alta. Então, se você está em repouso, a pressão tende a baixar um pouquinho mais. Se você está estressado, a pressão ela sobe. Mas a hipertensão, a doença hipertensão, ela não depende exclusivamente do seu humor.
É uma Entendi. doença em que mesmo você relaxado, seus níveis de pressão eles estão elevados. Doutor, é permanente? É pro resto da vida? A gente pode se livrar da hipertensão? Sim e não. Deixa eu te explicar. A hipertensão ela é uma doença que, quando você casa com um diagnóstico, de certa forma. Então, eu sempre costumo dizer que o paciente com hipertensão é que nem casamento. Né? Quando você casa, você vai ser casado, você pode ser viúvo ou pode ser divorciado. Mas você nunca vai ser solteiro de novo. Nunca vai ser solteiro de novo. Então, na hipertensão é a mesma coisa. Você pode tratar a hipertensão, controlar, às vezes nem tomar remédio, perder peso, fazer atividade física, mas você sempre vai ser um hipertenso controlado sem medicamento, por exemplo. Entendeu? Eu já ia até perguntar isso, se para quem tem hipertensão sempre tem que tomar medicamento. Não necessariamente, mas a grande maioria dos pacientes realmente eles precisam de medicamentos para controlar. Porque hoje a gente está cada vez mais agressivo, de certa forma, na redução da pressão arterial, porque os estudos têm mostrado que quanto mais a gente reduz a pressão arterial em níveis de segurança, você tem menor risco cardiovascular. Então, a grande maioria hoje dos pacientes, de fato, eles precisam de medicamentos para poder controlar. Bom, essa eu tenho certeza, essa pergunta aqui, doutor, a gente está quase encerrando. As pessoas que têm hipertensão, geralmente compram aquele aparelhinho que está lá para medir em casa, né? A pessoa tem que ficar aferindo a pressão todos os dias? Ou tem algum risco, ou não precisa? Não há necessidade, né? Claro que hoje, com o advento desses aparelhos, Sim. Aí é importante, olha, aparelho de pulso no Brasil, são alguns poucos que são validados. Ah, é, doutor? Mesmo tendo aquele selinho do Inmetro, os aparelhos de pulso no Brasil, eles têm, para você, de fato, confiar naquela aferição, ele tem que ter algumas referências, tem que ter sensor de altura, sensor de movimento. Então, a grande maioria dos aparelhos de pulso não tem isso. Mas os aparelhos de braço, esses que ficam no braço, a grande maioria também é validada e são confiáveis. E isso ajudou a gente a tratar a hipertensão. Existe um negócio chamado hipertensão do avental branco. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é o paciente que ele entra no consultório médico e a pressão sobe. Sai do consultório e a pressão baixa. Ok. Então, e aí como é que você vai diagnosticar? Porque toda vez que ele vai no consultório, a pressão está alta. Então, você não vai dar um remédio para esse paciente, por exemplo. Então, você, muitas vezes, com a MAPA, que é esse aparelhinho, ou com a pressão em casa, a gente consegue diagnosticar. E existe uma coisa mais rara que chama hipertensão mascarada, que é exatamente o comportamento contrário. Ele tem a pressão alta fora do consultório, quando entra no consultório, a pressão baixa. Ai, meu Deus do céu. Que também esses aparelhos de medida de casa também nos ajudam. Então, mas assim, a frequência ela é muito variada. Eu sempre recomendo quem é hipertenso ter um aparelho, mas não precisa medir todo dia nem toda hora. Até porque isso causa uma tensão. Então, você está estressado e aí você mede a pressão, vai dar alta. Vai ser vício. Mas hein? isso é normal, a pressão subir numa situação de estresse. Então, é importante a gente sempre aferir a pressão arterial em condições ideais. O que seriam condições ideais? Você está em repouso, sentado, recostado, com a bexiga vazia, não pode ter se alimentado. Tem que estar com a bexiga vazia, Não doutor? pode ter tomado um cafezinho, porque o cafezinho também aumenta a pressão ali naquela primeira meia hora. E aí você mede a pressão com o braço na altura do coração. Então, Olha aí, sentado, gente, com o braço atenção. apoiado. Essa é a condição ideal. E, principalmente, num ambiente tranquilo. Tá? Então, essa é a condição ideal para você definir isso. E existem pacientes que têm verdadeiro pânico de aparelho. Coloca o braço no aparelho, a pressão sobe. Então, esses pacientes a gente não recomenda que tenha aparelho em casa, porque, de fato, não vai ser legal esse controle. Pode até trazer... Atrapalhar o tratamento. Atrapalhar o tratamento, né? Doutor, cor, etnia, tem mais propensão de ter hipertensão ou não? Sim, a gente observa muito a ocorrência de hipertensão com mais frequência em negros. E alguns medicamentos também, nessa população específica, têm mais efeito do que outros. Só que no Brasil, a gente não leva tanto isso em consideração pela miscigenação. Então, no Brasil, essa regra não é tão válida assim. No caso, por exemplo, dos americanos, em que existe realmente alguma separação, tem mais ocorrência, isso pode até ser alguma realidade. No Brasil, a gente não considera tanto isso. Não considera tanto, né? Gente, esse é o nosso querido doutor Alcino Sá, que hoje está aqui falando cardiologista. Olha aí o que a Rilma está trazendo pra gente, doutor Alcino. Hoje esse bolo delicioso. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês aí de casa. Gente, olha como a massa tá aqui, né, meninos? Olha essa massa fofinha aqui, ó.
Hilma, você arrasa demais. Parabéns, tá lindo. Tá lindo, gente. Ó. Vamos ver se tá gostando. E o cheirinho gostou? E o cheirinho... Eita! Doutor Alcino Sá, cardiologista, né? Se você tem problema na família ou se você anda exagerando um pouco, é importante procurar, né, doutor? Sim. Acompanhamento, assim, eu sempre costumo dizer que a hipertensão não é uma doença do médico cardiologista. Né? Todo médico ele deve saber diagnosticar e orientar um paciente em relação à hipertensão arterial. Não existe quantidade de cardiologistas suficientes, porque a quantidade de pacientes hipertensos no Brasil é muito grande. Então, todos nós temos a obrigação de diagnosticar e iniciar um tratamento quando for necessário. Tá? Mas o acompanhamento regular, ele é muito importante. Então, a partir do momento que a pressão já está acima de 13/8, e eu vou te dar um detalhe. Nos Estados Unidos, acima de 13/8 e abaixo de 14/9, eles já consideram hipertensão estágio 1. Ah, é? Tem estágios, doutor? Que no Brasil a gente considera isso como pré-hipertenso. Mas nos Estados Unidos já é hipertenso. E mesmo com a pressão acima de 13, entre 13 e 14, a gente, às vezes, dependendo de cada caso, já deve iniciar o tratamento com remédio. Então, hipertensão tem estágios? Tem estágio. Então, no Brasil, pré-hipertenso, entre 13 e 14, 8 e 9. De 14 a 16, estágio 1, 16 a 18, estágio 2 e acima de 18, estágio 3. Nossa! E a outra, que é a diastólica, que a gente chama, entre 8 e 9, pré-hipertenso, 9 e 10, hipertenso estágio 1, 10 e 11, estágio 2 e acima de 11, estágio 3. Quando é que a gente começa imediatamente a iniciar o tratamento? Quando você vai no consultório médico, a pressão já está acima de 18/11, você está autorizado a iniciar o tratamento naquele momento. E não parar, não suspender mais o tratamento, né? Provavelmente não suspender mais o tratamento. Tá aí. Fui mãe recentemente, né? Quando eu devo levar o neném no cardiologista aí? Olha, na verdade... Já tô aqui, eu tô me antecipando. Na verdade, um bom acompanhamento pediátrico sempre, já é suficiente. Mas a hipertensão, infelizmente, acomete também crianças, né? É raro, claro, a ocorrência disso. Geralmente é relacionado com alguma doença secundária. Mas hoje, com o advento da obesidade, em especial na segunda infância, né, você já tem realmente a ocorrência de aumentos da pressão arterial nesse grupo. Gente, então realmente é algo que a gente tem que ter bastante atenção, né? Atenção, não é ter nenhum tipo de alarme, mas é um cuidado porque é uma doença muito silenciosa, é uma doença que não tem pressa, esse é o grande problema. Hipertensão, diabetes e colesterol alto são doenças que não têm pressa de causar problema e causam problema sem causar nenhum sintoma inicial. Como eu te disse, quando você não trata hipertensão, diabetes e colesterol, você perde, em média, 16 anos de vida. Nossa, não quero. Parei o sal, viu, doutor Alcino? Parei. Gente, doutor Alcino tem uma energia tão maravilhosa, viu? Sensacional, amei muito receber. Muito obrigado. Você aqui hoje, doutor, esclarecendo sobre esse assunto que é tão importante, né? Como a gente sempre pontuou desde o início. É comum e é tão importante, a gente tem sim que ligar o alerta, né? Sim, eu fico à disposição para qualquer informação e, assim, muito prazer de poder dar informação e dar informação de qualidade, porque o que a gente tem hoje muito, né? Entra no Google, tem um monte de informação desencontrada e é importante que venha um especialista, não apenas eu, mas outros especialistas, informar de uma doença tão grave, tão complexa e que precisa de informação de qualidade. E hoje é hoje, né, doutor? Hoje é o dia de prevenção e combate à hipertensão arterial. Mais tarde a gente já vai estar lá na escola pública Madre Maria Vilac, fazendo uma campanha, né, de alerta, né, com alunos, que é importante a gente educar desde cedo, né, sobre a alimentação, sobre o sal, sobre a atividade física, a redução do peso, e fazendo atividade também com os professores, os funcionários, e também foram convidados os pais, para que a gente possa fazer esse processo de educação. Acho que toda doença grave, ela precisa iniciar inicialmente com esse processo de educação. Isso é muito... Já seguiu o doutor Alcino, né? Doutor, bom dia. Vamos comer bolo? Vamos comer bolo, gente.